Vocês estão com expectativa para hoje, para a ceia do Senhor? Eu não sei para você, mas para mim, no meu coração eu sempre tento ter uma reverência ainda maior quando se trata da ceia do Senhor, porque no Novo Testamento nós temos algumas práticas que o Senhor nos deixou que tem grande importância. Tudo no reino do Senhor é muito importante, mas assim como nós temos práticas que elas marcam uma mudança de vida, práticas que marcam uma mudança de mentalidade, práticas que são realmente assim, extremamente impactantes para as nossas vidas, como por exemplo o batismo. O batismo, a Bíblia diz que é uma prática que é como uma figura, ele não te limpa, mas ele é uma figura daquilo que acontece com o seu espírito, é uma transformação, um novo nascimento. E a ceia do Senhor, ela é para nós também uma dessas práticas tão importantes da palavra do Senhor. E hoje é um dia especial para todos nós cristãos e também para todo mundo, onde muito se fala sobre Páscoa, só que eu quero levar você hoje dentro da Bíblia de uma forma onde nós possamos entender isso ainda mais, não só de uma forma superficial e religiosa, mas de uma forma viva e eficaz. Você concorda com isso? Amém? Graças a Deus nós passamos agora por um final de semana passado de muito aprendizado. Quem de vocês estava aqui? Onde o Bispo Kirby estava ministrando? Aí, mais da metade de nós, glória a Deus. Aprendemos muito. Só que quando nós aprendemos muito, nós entramos em um momento agora onde nós precisamos processar aquilo que nós aprendemos. Precisamos esmiuçar aquilo que nós aprendemos. Precisamos colocar aquilo em prática, para que aquilo que as pessoas que andaram mais no Evangelho diante de nós, descobriram, aprenderam do Senhor, e aquilo produziu vida para eles, para que aquilo possa produzir vida também para nós. Então, por exemplo, hoje à noite o pastor Célio vai estar aqui ministrando, e ele compartilha conosco algo que o Senhor compartilhou com ele, algo que ele praticou, algo que se tornou vida para ele, e aí depois você sabe qual fica sendo a nossa função? Praticar também, para que aquela vida possa ser vida para nós, para que não seja só um conhecimento intelectual, mas para que seja realmente algo que produza frutos nas nossas vidas. E eu quero começar com você naquilo que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1. A Bíblia diz para nós em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que o Evangelho ele se revela nas nossas vidas de fé em fé, porque o justo ele viverá da fé. E será que fé não é aquilo que nós mais precisamos hoje? Nós vivemos em um mundo em que não é fácil viver. Nós vivemos em um mundo onde tem uma concorrência acirrada no trabalho, vivemos em um mundo de muitas doenças, em um mundo de muitas enfermidades, em um mundo de muitas calamidades, em um mundo onde as redes sociais nos bombardeam o tempo todo com coisas negativas, um mundo onde a velocidade da informação negativa é muito maior. E se nós não realmente entrarmos na fé e começarmos a viver de acordo com essa fé, fica muito difícil viver nesse mundo. E na verdade a fé é um grande fator que nos separa e nos diferencia desse mundo. E eu gosto muito de falar sobre fé, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor ele está o tempo todo tentando nos galardoar, tentando nos presentear, tentando colocar nas nossas mãos aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já conquistou por nós, mas Ele precisa de algo chamado fé, porque Ele não vem e coloca nas nossas mãos aleatoriamente, porque senão seria acepção de pessoas. Por que Ele faria para você e não para mim? Por que Ele faria para mim e não para você? Você concorda? Ele faz para todos nós de igual forma. Então a Bíblia diz que o justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, aquele que entrou numa nova aliança com Cristo, ele viverá da fé. A fé é essencial para as nossas vidas. E essencial então, mais do que a própria fé, é saber o que ela é e como utilizá-la. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 1, por favor. Hebreus 11, 1. Quando eu estou meditando nessa palavra, a palavra começa a formar imagens na minha mente.
para que eu consiga entendê-la. Eu não sei se você é assim, tem pessoas que são assim, elas começam a formar imagens para entender melhor aquilo que a palavra está falando. E eu quero te mostrar uma imagem com relação a isso. Se você quiser até ler com a gente aqui no telão, vai ser melhor ainda para você. Pode deixar o versículo, por favor? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia diz que a fé ela é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Um fundamento ele é como um alicerce. Um fundamento ele é aquilo que sustenta o peso de algo que está em cima. Um fundamento é algo que você constrói em cima daquilo. Então a nossa fé ela foi enviada pelo Senhor. A fé foi dada a nós pelo Senhor para que ela possa suportar o peso de tudo aquilo que tem nas nossas vidas, para que ela possa nos arrancar da terra e nos elevar até as regiões celestiais, aonde a Bíblia diz que Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos já nos foi dado. E essas bênçãos elas estão esperando por nós nas regiões celestiais. E a forma para nós sairmos da terra, a forma para nós alcançarmos essas regiões celestiais é através da fé. Essa fé ela vai sendo construída e te removendo do chão. A fé ela vai sendo construída dentro de nós e ela vai nos removendo desse nível aonde nós somos movidos somente por aquilo que nós vemos, enxergamos, sentimos, ouvimos, por aquilo que os nossos sentidos nos falam. Algo muito interessante que você pode observar é que lá em cima eu fiz questão de colocar algumas coisas muito significativas para nós. Uma casa é para nós um lugar de descanso, um lugar de segurança, um lugar de conforto, de refrigério, uma família vivendo em paz, tranquila, e uma pessoa se relacionando com Deus. Tudo isso são frutos da nossa fé. A nossa fé ela vem para ser uma conexão com Deus. A nossa fé ela vem para ser aquilo que se torna a ponte para nós acessarmos esse poder de Deus que nos foi dado através do Evangelho. O Senhor Jesus ele veio e ele andou aqui na terra, ele falou conosco sobre salvação, ele falou conosco sobre o batismo, falou conosco sobre recebermos o Espírito Santo, falou conosco sobre cura, falou conosco sobre diversas coisas. Todo esse pacote é o Evangelho. E a forma agora de nós destravarmos, abrirmos esse pacote e começarmos a colocar ele nas nossas vidas é através da fé. Você pode observar que essas colunas, esses alicerces, eles são formados por tijolinhos. Cada tijolinho desse é importante, porque cada tijolinho desse ele te deixa mais perto daquilo que você espera, mais perto daquilo que você não vê, mais perto daquilo que o Senhor nos prometeu. E como eu disse para você que nós passamos por momentos de muitos ensinamentos nessa semana passada, e eu particularmente eu estou agora em um momento onde eu estou fazendo algo que eu te aconselho fortemente a fazer. Todas as ministrações do final de semana passada, elas foram disponibilizadas no YouTube do Ministério. E eu, por mais que eu estava aqui também em atuação, algo que é fenomenal para todos nós é rever tudo aquilo que nós aprendemos. Revisar, processar aquilo novamente, reaprender aquilo que talvez você deixou passar. E em um desses momentos, reassistindo tudo aquilo, teve uma frase que o Bispo Kirby me falou, que ele falou aqui para nós, que me impactou demais. Ele veio e ele disse para nós que a nossa fé ela funciona por se lembrar e ela também funciona por se esquecer. E às vezes, quando você ouve uma frase como essa no meio de um furacão de revelações do Senhor como nós ouvimos, às vezes para você pode ser algo um pouco complicado. Só que eu quero te dizer que o Senhor tem ministrado ao meu coração com relação a isso e eu gostaria de compartilhar isso com você. Um dos nossos maiores problemas, nós seres humanos, é que nós temos uma memória curta. Nós temos um problema de memória. A nossa memória, parece que a nossa memória é muito seletiva.
Às vezes a minha mãe olha para mim mesma, ela fala assim, mas a sua memória é seletiva demais. Eu começo a conversar com você, você só se lembra das situações assim, assim, e eu começo a te falar daquelas outras situações assim, assim, você não se lembra. E a nossa memória, ela parece ser muito seletiva. Você vê na internet até muitos memes com relação a isso, a memória das pessoas, ela é muito seletiva. Parece que as pessoas escolhem bloquear algumas coisas e se lembrar de outras. E esse é um problema que nós temos como seres humanos. E acontece que, em cada momento em que nós decidimos fazer algumas daquelas práticas ali, em cada momento em que você decide orar, em cada momento em que você decide orar em línguas, em cada momento em que você decide congregar, vir para um culto como esse, em cada momento em que você decide praticar algo da palavra do Senhor, que te deixa mais perto do Senhor, que te faz aproximar do Senhor e caminhar em direção a Ele, em cada um desses momentos, você está colocando um tijolinho desse a mais na sua fé, porque você está se lembrando daquilo que Ele disse ou daquilo que Ele fez. Você está chegando mais perto, crescendo na fé. Por isso que a nossa fé, ela funciona por se lembrar. Porque quantas vezes a gente vem para um culto como esse, a gente ouve uma revelação poderosa, que às vezes o pastor Célio passou ali anos meditando na palavra para entender, às vezes tantos dias trancado em jejum para entender, e às vezes no dia seguinte a gente já não se lembra, porque a nossa memória é seletiva. Só que a nossa fé, ela também funciona por se esquecer, porque tem certas coisas que nós precisamos de nos esquecer. A nossa memória, ela também é fraca para o que é ruim, mas tem alguém que batalha contra nós, que fica tentando nos lembrar o tempo todo, que é o diabo, o inimigo das nossas almas. O diabo vem o tempo todo tentando nos lembrar daquilo que nós fizemos de errado no passado, daquelas tentativas que nós já tivemos, que nós fracassamos, daqueles momentos que nós já fizemos votos com o Senhor e nós não conseguimos cumprir, daqueles momentos onde nós nos esforçamos para tentar ser mais crente de verdade e a gente não conseguiu. Até esses momentos, nós fazemos questão de bloquear na nossa memória, mas o diabo, ele fica tentando vir e nos lembrar o tempo todo. E você sabe o que acontece? Quando nós não nos esquecemos desses pecados do passado, quando nós não nos esquecemos dessas falhas do passado, quando nós não tentamos ignorar essa voz do diabo, tentando nos condenar o tempo todo, dizendo que nós não somos bons, que nós não somos capazes, dizendo que aquilo que o Senhor fez por nós na cruz não valeu para nós, quando nós não nos esquecemos disso, é como se nós deixássemos rachaduras começarem a entrar em cada um desses tijolinhos. Você vem, você começa a orar, você começa a crescer na fé. Você começa a se lembrar do que o Senhor fez, mas se você não se esquecer daquilo que é contrário à palavra do Senhor, você começa a remover tijolinhos, e a sua fé começa a enfraquecer. Por isso, a nossa fé, ela funciona por se lembrar, e ela também funciona por se esquecer. Você entende isso? Isso é claro para você? Você pode dizer um glória a Deus? Amém. Eu acho interessante, o pastor Célio começou a compartilhar conosco aqui na quarta-feira algo que abriu para mim um rio de entendimento. Um dos maiores problemas que o povo de Deus lá na Bíblia, no Velho Testamento tinha, era a memória curta. Um dos maiores problemas que eles tinham era, eles vinham e viviam vitórias poderosas, vinham e testemunhavam milagres poderosos, uma coluna de fogo andando com eles à noite no deserto, uma nuvem bem grande, forte, sólida, protegendo eles do sol do deserto durante o dia, o maná caindo do céu, o mar se abrindo, o rio se abrindo, tudo acontecendo. Só que eles vinham e com pouco tempo eles se esqueciam de tudo aquilo. Eles começavam a se esquecer daquilo que o Senhor tinha feito por eles e a fé deles enfraquecia. Só que para nós, olhar agora, quando a gente está lendo a Bíblia, olhar para a Bíblia agora e ver o mar vermelho se abrindo e julgar todo aquele povo porque eles se esqueceram, parece muito fácil para nós. Só que quantas vezes, às vezes o mar vermelho não se abriu para você e para mim? Quantas vezes nós não vivemos milagres da parte do Senhor,
circunstâncias que a gente olhava e dizia assim: não era possível, mas Deus fez. Não era humanamente possível, eu não tinha condições, não havia saída. Quantos milagres e testemunhos nós temos? Quantos de nós aqui, às vezes viviam numa depressão tão profunda, às vezes viviam o tempo todo em tristeza, aquela solidão constante, às vezes sem perspectiva, e nós passamos por um momento em que o Senhor nos tocou, em que nós conseguimos tocá-lo através da fé, e a nossa vida foi transformada. Mas às vezes nós nos esquecemos, porque se nós não começarmos a lembrar a nós mesmos de tudo aquilo que o Senhor fez, a gente não consegue subir de nível. A nossa fé, ela foi feita para ser construída, para que possamos passar de nível em nível. Quando você chega a um nível na fé, todos nós agora, qualquer um de nós, independente da nossa idade, nós viemos para um lugar como esse, nós começamos a ouvir a palavra do Senhor, nós recebemos a fé através da palavra de Deus, e a nossa fé está num nível. Tudo aquilo que nós já vivemos, tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, tudo isso é para ser um alicerce para a nossa fé até aqui, para que possamos construir daqui para cima e atingir o novo nível. É por isso que a Bíblia diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Mas se nós não começarmos a trazer à nossa memória aquilo que o Senhor fez e aquilo que Ele disse, o diabo vai jogar na nossa cara aquilo que Ele está fazendo, e ele vai tentar desmentir aquilo que o Senhor tem feito. Então, um dos maiores problemas do povo de Israel lá na Bíblia, e um dos nossos maiores problemas, é essa memória curta. E por isso, devido a essa memória curta que nós temos, a nossa vida cristã, ela tem que ser uma vida de prática, porque nós sabemos que a Bíblia diz que a fé, ela não compra a salvação. Nenhum de nós somos salvos pelas nossas obras, não tem nada que nós podemos fazer por nós mesmos para comprar a salvação. A salvação vem pela fé no nome de Jesus, a salvação vem pelo sacrifício de Jesus na cruz e pelo sangue dele que foi derramado. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, porque a fé que nós temos, ela tem que ser expressada através das nossas ações de fé, através das nossas obras de fé, das nossas práticas de fé. Você já se perguntou por quê? Por que eu tenho fé e eu tenho que fazer alguma coisa? Por que eu tenho fé que o Senhor vai me prosperar e eu tenho que ofertar e eu tenho que dizimar? Por que eu tenho fé que o Senhor vai me curar e eu tenho que confessar a palavra, eu tenho que declarar repetidamente a minha cura? Você já parou para pensar? Eu gosto de parar e me perguntar essas coisas, perguntar ao Senhor. E acontece que o Senhor, desde o Velho Testamento, Ele veio se revelando aos poucos para a raça humana, enquanto Ele vinha com o plano dEle para restaurar o nosso relacionamento com Ele. E o Senhor, Ele nos deu práticas, para que essas práticas criassem em nós memórias. As nossas práticas do Evangelho, elas criam em nós memória. As nossas práticas do Evangelho, elas vêm, elas frisam na nossa mente o que nós estamos fazendo e o porquê nós estamos fazendo. É interessante que até o nosso corpo funciona assim. Quando você começa a ir para a academia, você vai, começa uma rotina de exercícios, as pessoas que entendem da parte muscular, elas dizem que até a nossa musculatura, ela tem memória. O nosso corpo tem memória muscular. Por quê? Você fez um exercício tantas vezes, você repetiu tanto e tanto e tanto, que o seu músculo criou uma memória daquele exercício. Essa é uma das principais razões pelas quais o Evangelho, ele é feito de prática. A nossa fé, ela se demonstra através da prática. As nossas práticas do Evangelho criam essas memórias em nós. Quando você e eu viemos para um culto como esse, e nós fizemos questão de separar uma oferta ao Senhor para honrá-lo, fizemos questão de separar o nosso dízimo ao Senhor para honrá-lo, nós estamos fazendo isso, e essa semeadura, ela cria uma memória em nós, uma memória de que nós somos semeadores, e ela cria uma memória de que nós praticamos,
E o Senhor, Ele é aquele que nos galardoa, o Senhor é aquele que nos dá a colheita, Ele é aquele que cumpre a palavra dEle nas nossas vidas. Você entende isso? Quando você ouve que a oração em línguas edifica a sua fé, e você começa a orar em línguas, você está criando uma memória em você, de que você praticou, e quando você pratica, você tem expectativa de um resultado. Eu acho interessante porque o pastor Célio uma vez ministrou lá em Isaías 53, e para mim foi uma das revelações mais poderosas que ele trouxe naquele versículo, lá naquele capítulo. Isaías 53 diz que pelas pisaduras que foram feitas em Jesus, nós fomos sarados. E uma vez ele me perguntou assim: você sabe o que é uma pisadura? E eu sabia superficialmente o que era uma pisadura, porque é uma palavra diferente, mas eu sou curioso e eu já tinha pesquisado. Uma pisadura é uma cicatriz muito forte, é uma cicatriz muito profunda, causada pela repetição inúmeras vezes de uma agressão contra a pele. Então, por exemplo, quando Jesus foi chicoteado, ele foi chicoteado inúmeras vezes, e o chicote batendo no mesmo lugar, marcando no mesmo lugar com força, aquelas agressões repetidas inúmeras vezes contra a pele dele, causaram cicatrizes muito profundas. Isso é uma pisadura. E aí ele seguiu dizendo assim: da mesma forma como Jesus teve pisaduras, Ele teve pisaduras para que hoje nós não tivéssemos pisaduras do mal, porque essas pisaduras do mal nós temos que nos esquecer. São aquelas coisas que o diabo tenta fazer contra nós, são aquelas coisas que o diabo vem e tenta formar no nosso caráter desde que a gente é criancinha. Porque desde que nós éramos crianças, o diabo vem e começa a tentar formar dentro de alguns de nós um sentimento de inferioridade, uma tendência para depressão, uma tendência para partir para o roubo, para esses tipos de ações. Tudo isso são marcas que o diabo veio tentando nos convencer, e até hoje ele ainda tenta. Só que nós temos a oportunidade hoje de nos esquecer dessas coisas que são contrárias ao Evangelho, de começar a focar naquilo que a palavra do Senhor nos diz, naquilo que faz crescer a nossa fé. E quando nós fazemos isso, nós trocamos as pisaduras que o diabo tenta fazer em nós pelas pisaduras que Jesus teve naquela cruz, e isso é poderoso. Troque hoje as pisaduras que o diabo tenta fazer em você pelas pisaduras de Jesus, porque as pisaduras do diabo machucam, as pisaduras do diabo escravizam, as pisaduras do diabo elas só te colocam para baixo, em opressão, em depressão, em fracasso, mas as de Jesus vêm para nos trazer cura, libertação, salvação. E eu quero te mostrar algo agora, que é o motivo principal pela qual Jesus instituiu a Páscoa. A Páscoa ela foi mais uma das práticas que Jesus instituiu para que fosse colocado no meio do povo de Israel como memória. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 12, por favor. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, nós não vamos ler todo o capítulo, eu quero ler com você só alguns versículos para otimizar o tempo. Quero que você comece comigo em Êxodo 12, versículo 3. Versículo 3, por favor. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, um cordeiro tome então, só um com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Pula para o versículo 7, por favor. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Pode ser só até aí, por favor. Nós lemos até o versículo 7. Eu quero projetar uma outra imagem para você, por favor, Pedro. Deus vem aqui no capítulo 12 de Êxodo,
e ele dá a direção a Moisés, para que Moisés viesse e instruísse o povo de Israel, que até esse momento ainda estava escravo do Egito. Eles estavam ali escravos, e Deus vem dando a eles a direção de como seria feita a Páscoa. Eles tomariam um cordeiro, pegariam aquele cordeiro, sacrificariam ele, preparariam uma ceia para eles, para que eles ceiassem. Algumas casas só eles, algumas casas eles se reuniriam. Mas Deus vem e Deus dá uma direção importantíssima para eles. No versículo 7 que nós acabamos de ler, Deus disse a Moisés: vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, que é um sangue, que é um símbolo do sangue do meu Cordeiro Santo, o Senhor Jesus Cristo, uma parte de mim mesmo, que será sacrificado por vocês no futuro, e vocês vão passar esse sangue nos umbrais das portas, como nós podemos ver nessa imagem aqui da minha direita, da sua esquerda. Só que quando eu estou meditando na palavra, uma parte da meditação na palavra é realmente de perguntar para o Senhor o porquê, o como, o onde, o que significa, porque tudo que tem na Bíblia faz diferença para você e para mim se nós entendermos, porque cada uma dessas coisas que nós entendemos, elas formam dentro de nós uma convicção de que aquilo que o Senhor disse tem um motivo, tem uma razão de ser. E acontece que esse sangue, ele podia ter sido passado por qualquer lugar. Deus podia ter dado uma direção para ele de passar o sangue nas janelas, podia ter dado uma direção para eles de passar um sangue no telhado, porque o que aconteceu logo após esse momento foi o quê? A última praga que aconteceu no Egito. Veio um espírito destruidor, a Bíblia diz em algumas partes, e matou os primogênitos de tudo que existia no Egito, das pessoas, dos animais. E acontece que para um espírito uma porta não faz diferença. Um espírito, ou um anjo, ou o que fosse, poderia ter passado pela porta, pela janela, pelo telhado. Mas o Senhor, Ele ministrou ao meu coração o porquê dessa porta. Quando o Senhor disse a Moisés: pegue o sangue do cordeiro e passe nos umbrais das portas, é porque a porta é um lugar de importância na casa. A porta na Bíblia é tida como um lugar de decisão. A porta na Bíblia é tida como um lugar de aliança. Quando eles saíram do Egito, um pouco mais na frente na história do povo de Israel, e eles chegaram na terra de Canaã, e Deus naquele momento Ele vem e Ele faz uma aliança com o povo de Israel através da lei dos 10 mandamentos. Deus dá uma direção para Moisés lá em Deuteronômio: você, Moisés, vai pegar agora todo o povo, vai pegar essa lei que eu estou te dando, e vocês vão escrever essa lei nos umbrais das portas. Lá em Deuteronômio, se não me engano, 6 ou Deuteronômio 9. Deus disse para eles assim: eu estou te dando a lei, que é o símbolo da minha aliança, e vocês não vão escrever essa lei em qualquer lugar, vocês vão escrever essa lei nos umbrais das portas da casa de todo o povo de Israel, porque todo aquele que chegar diante da porta da sua casa, vai saber que essa casa é uma casa de aliança com o Senhor, vai saber que essa casa é uma casa que honra o nome do Senhor. A porta, ela é um lugar de aliança, mas a porta, ela também é um lugar de decisão. A porta, ela é um lugar onde nós decidimos servir ao Senhor, aonde nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor. A porta tem um significado poderoso. Um pouco mais à frente na história do povo de Israel, quando eles estavam ali, eles ainda tinham escravos, a lei do Senhor veio e ela disse o seguinte: depois de tantos anos servindo, depois de tantos anos que um escravo servia a uma casa, se esse escravo quisesse continuar servindo aquela casa, ele não seria mais escravo, ele seria livre, mas a orelha dele teria que ser furada na porta da casa. E os donos daqueles escravos pegavam o escravo, levavam ele até a porta e com uma ferramenta furavam a orelha dele na porta, significando que aquele homem antes servia por escravidão, mas agora ele era livre. E tudo isso são significados poderosos para nós, porque mostram que essa porta, ela é um lugar de decisão. Ela é um lugar onde antes eu e você também éramos escravos do mundo. Antes nós servíamos ao mundo e não por opção, nós não tínhamos opção nenhuma por nós mesmos de sair de lá, mas a partir do momento que nós chegamos na porta, aquilo que Jesus disse que Ele era, Jesus disse assim: eu sou a porta das ovelhas,
e todo aquele que entrar por mim achará pastagem. Quando nós chegamos diante dessa porta e nós decidimos servir a Ele, agora como escravos de liberdade, com a liberdade que Ele nos deu, nós temos uma transformação nas nossas vidas. Então é por isso que o Senhor disse a eles: pegue esse sangue do Cordeiro, que é um símbolo do meu Filho, Senhor Jesus, que vai morrer no futuro, e passa nas portas. Porque agora no Velho Testamento vocês estão fazendo uma aliança que é com base na lei, mas no futuro vocês vão entender. No futuro vocês vão entender que essa aliança vai ser pelo sangue de Jesus. E eu quero que vocês vejam algo. Olha o versículo 13. Versículo 13 ainda do capítulo 12 de Êxodo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O Senhor, Ele veio então e disse a eles assim: meus filhos, eu estou libertando vocês, eu estou fazendo na vida de vocês um milagre tão poderoso, um milagre tão grandioso, e agora eu estou dando a vocês uma prática, para que vocês possam de agora em diante celebrar essa Páscoa, comer a carne do Cordeiro, pegar o sangue do Cordeiro, ter essa reverência ao Cordeiro, como uma memória da libertação tão grande que eu dei a vocês. Essa memória é para que você não se esqueça, e isso é o que o Senhor vem fazendo para nós hoje. Quando nós chegamos em uma data comemorativa, e datas comemorativas que são tão banalizadas hoje pelo mundo, são tão comercializadas hoje pelo mundo, nós temos que nos lembrar do real sentido daquilo que o Senhor fez por nós. Na verdade, a Páscoa, ela não é uma data comemorativa, ela é uma prática. Hoje nós temos que estar aqui praticando uma memória da libertação que o Senhor nos deu. Naquela época, o Senhor deu a eles uma libertação do Egito, que era uma escravidão natural, que era uma região natural. Mas hoje Ele nos deu uma libertação do pecado. Ele nos deu hoje uma libertação, que é aquilo que Ele nos diz na palavra, que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do amor dEle, o Senhor Jesus Cristo. Hoje você e eu estamos dentro desse reino, só que nós temos que nos lembrar. A fé, ela funciona por se lembrar. Você entende isso? E como o Senhor, Ele é tão perfeito, Ele me deu inspiração para colocar esse outro lado da imagem pelo seguinte: hoje é um dia para nós que não é aleatório, é um dia de ceia. A celebração da Páscoa, ela veio até a morte de Jesus como somente uma figura daquilo que Ele faria por nós. Só que hoje nós estamos nos reunidos aqui também por uma memória. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 11, que todas as vezes que nós nos reunimos, nós temos que participar da ceia do Senhor, nos lembrando do que Ele fez até que Ele venha. A Páscoa no Velho Testamento, ela é uma figura daquilo que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, em conjunto com a ceia, seriam. Não é aleatório que a última ceia de Jesus foi tão próximo da crucificação e da ressurreição dele. Quando Ele estava ceando com os discípulos, Ele estava dando ali as instruções que seriam fundamentais para que eles praticassem depois da morte e da ressurreição deles. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 23. Nós temos que ler isso aqui não só como um ato religioso, porque hoje é dia de ceia, mas eu quero que haja no seu coração aquilo que eu tento gerar no meu coração, que é uma reverência por isso, e um desejo para que o Senhor revele a nós, cada dia mais, o porquê nós temos que fazer isso. Porque se a Bíblia diz que nós não podemos nem mesmo orar com vãs repetições, por que eu tenho que praticar um ato da palavra do Senhor todo mês como a ceia? Preste atenção, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse:
tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A ceia do Senhor é um momento que é tão importante por nós, porque ele é um momento onde nós estamos praticando algo, o ato de comer do pão, o ato de tomar desse suco de uva, como realmente um ato de nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Porque lá no Velho Testamento, o sangue daquele cordeiro, um animal que foi derramado e passado nos umbrais das portas, para que a morte não entrasse sobre eles. Só que hoje no Novo Testamento, nós temos o sangue de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, como dito em Hebreus, e esse sangue ele não foi passado nos umbrais da nossa porta, da nossa casa física, mas hoje esse sangue está passado no nosso coração, porque hoje a aliança dele é feita conosco, através desse sangue, e não mais através só de leis e mandamentos. Então hoje, ao participar da ceia, nós temos que causar em nós uma memória. Nós temos que pegar mais um tijolinho daquele que nós vimos no início e colocar em cima do alicerce da nossa fé. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que o sangue dele foi derramado por mim. Eu creio que o que ele fez na cruz é válido para mim. Eu creio que a cura que ele conquistou na cruz é válida para mim. Eu creio que os dons que ele me deu na cruz, eu os recebo. Eu creio que a prosperidade que ele me deu na cruz, eu recebo. Porque se nós hoje praticarmos essa memória, nós vamos ficando cada vez mais perto de conquistar tudo aquilo que nós esperamos, tudo aquilo que nós ainda não vemos, tudo aquilo que o Senhor já disse. E eu quero nesse momento te convidar a ficar de pé, quero nesse momento te convidar a, com toda a reverência do seu coração, prestar atenção nesse versículo 25. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos hoje aqui nos lembrando daquilo que o Senhor fez, nos lembrando daquilo que Ele disse. Nós estamos aqui hoje causando em nós mesmos uma memória. Quanto mais viva essa memória estiver em nós, mais forte a nossa fé fica. E quanto mais fraca essa memória estiver em nós, mais longe nós estamos de tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Mais longe nós ficamos daquela presença tão gostosa dEle que vem, que nos envolve. Mais longe nós ficamos dos milagres tão maravilhosos que Ele nos fez. Eu quero te convidar nesse momento a vir, a pegar por favor o seu copo, pega a sua ceia, com toda a fé e a reverência do seu coração, sabendo que o Senhor Jesus, Ele sendo sem pecado, sendo sem defeito, Ele se entregou por nós, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, nos alimentando dEle. Ele disse que aquele que dele se alimenta, vive por ele. Nós estamos aqui hoje nos alimentando dele, fisicamente, espiritualmente, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa memória. Nós vamos sair daqui hoje com a nossa fé ainda mais fortalecida. Aleluia. Glorificado, exaltado e louvado é o nome de Jesus, aquele que se entregou por nós, aquele que não precisava, mas aquele que se fez pecado por nós, aquele que está aqui nessa mesa nos servindo, aquele que está falando com você já aí no seu lugar. Como nós dissemos desde o princípio, como a fé funciona por se lembrar e a fé funciona por se esquecer. Que você possa fechar os seus olhos agora, você que já voltou para o seu lugar.
que você possa agora ter o seu momento particular com o Senhor. Peça ao Espírito Santo que te mostre o que é que está sendo lançado no seu rosto o tempo todo que você precisa se esquecer. Quais são as pisaduras que o diabo estava tentando fazer em você e você precisa se esquecer? Quais são as promessas do Senhor que já foram ditas a você, que você precisa se lembrar? Que palavra já foi profetizada na sua vida e você precisa se lembrar? Quais são as práticas que você tanto já ouviu, mas que você não estava se lembrando? A sua fé vai ser fortalecida por essa memória, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo seu sacrifício tão grande. Te agradecemos, Pai, porque através da primeira Páscoa, a morte natural não entrou no povo de Israel, o seu povo escolhido. Mas nós te agradecemos, Pai, porque através do seu sacrifício, Senhor Jesus, a morte espiritual que havia em nós, ela saiu, e a sua vida entrou em nós, e o seu sangue que traz proteção, o seu sangue que traz cura, o seu sangue que traz redenção, o seu sangue que traz libertação, não só do natural, mas o seu sangue que traz libertação da morte eterna que havia em nós. Esse sangue foi derramado por nós, esse sangue foi derramado sobre nós, e nós te agradecemos, porque agora dentro do seu reino, nós podemos nos alimentar do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa memória que é fortalecida em nós agora, quando nós nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue, simbolizados por esse pão e por esse suco. Agora nós te agradecemos, Pai, por fazer essa memória ser solidificada nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por acrescentar alicerce ao fundamento da nossa fé, por tornar viva essa palavra dentro de nós. E por isso, nós agora nos alimentamos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Pode, por favor, comer o seu pão? Pai, nós te agradecemos pelas pisaduras que foram feitas no Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor enfrentou tudo aquilo que o Senhor enfrentou. Obrigado, Pai, porque o Senhor recebeu aquelas pisaduras, para que hoje nós pudéssemos trocar as nossas pisaduras e as pisaduras que o diabo tenta fazer em nós pelas suas. Nós agora, Pai, através de participar da ceia do Senhor, nós trazemos vivo dentro de nós a memória do seu sangue que foi derramado, o sangue puro, o sangue inocente, o sangue que traz cura, que traz salvação e que traz libertação. Nós te agradecemos, Pai, pela aliança que nós temos com o Senhor, não uma aliança feita externamente, mas uma aliança feita com o Senhor através do sangue de Jesus, que agora é passado nos umbrais do nosso coração, o lugar onde nós tomamos decisões de te seguir, o lugar onde nós tomamos decisão de te aceitar, o lugar onde nós celebramos a nossa aliança com o Senhor. E agora, diante dessa memória viva, nós participamos do seu sangue. Pode tomar o seu suco, por favor. Aleluia. Se você pode, levanta as suas mãos. Apresenta o seu corpo ao Senhor. Apresenta a sua mente ao Senhor, a sua alma, o seu espírito. E por alguns momentos vamos pedir que Ele nos toque ainda mais, porque na verdade Ele está aqui o tempo todo, mas quando nós abrimos o nosso coração, nós permitimos que Ele nos toque, nós pela fé tocamos nele. E seja o que for que haja de enfermidade em nós, seja o que for que haja de dificuldade nas nossas vidas, isso tem que ir embora, porque a nossa fé foi fortalecida pela memória viva da presença dEle em nós e da aliança que nós temos com Ele. Pai, nós te adoramos neste lugar, nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te exaltamos,
pelo seu corpo e o seu sangue que foram entregues por nós. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fez na cruz, e nós te agradecemos porque ao terceiro dia aquele túmulo ficou vazio. Nós te agradecemos porque através da sua morte e da sua ressurreição, nós podemos estar aqui hoje com uma fé viva, com uma memória viva de que aquilo que o Senhor fez é real para nós, e de que aquilo que o Senhor fez através da sua ressurreição ao terceiro dia causa impactos profundos nas nossas vidas. E hoje nós vivemos os frutos de cura. Hoje nós vivemos os frutos desse impacto nas nossas finanças. Hoje nós vivemos os frutos desse impacto na nossa mente, com uma mente sarada, com uma alma livre de qualquer escravidão e de qualquer pisadura. E agora nós ministramos sobre nós, sobre a sua igreja, a proteção do sangue de Jesus. Ministramos sobre cada um de nós o poder do seu sacrifício naquela cruz, e nós te agradecemos por tudo isso. Muito obrigado, porque hoje nós podemos declarar que o Senhor vive e reina em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus pela sua vida, que está saindo daqui hoje com uma memória viva daquilo que Ele fez, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele conquistou.